líder político Luiz Carlos Prestes, eu queria fazer uma pergunta ao senhor e ia fazer um pedido ao senhor. O senhor que está sempre nessa caminhada, pedindo, pregando a sua doutrina, o senhor falou agora há pouco na Nova República, que é a Velha República, efetivamente, a Nova República, estão falando tanto, é a Velha República, os homens são os mesmos da Velha República. Mas nós vamos pedir ao senhor, agora nesse final assim de luta que a gente tem pela vida, desse início da Nova República, o senhor, com a sua experiência, com o seu pensamento, com tudo que o senhor tem para dar ainda ao Brasil, o senhor não vai ajudar para que venha efetivamente uma Nova República, com abertura, com legalização de todos os partidos políticos? O senhor teria condições de ajudar, não só o Paraná, e o Brasil ainda, sobre isso, líder político Luiz Carlos Prestes? Essa é a minha luta, é o que eu estou fazendo. Eu hoje estou desligado do Partido Comunista. Desde maio de 79 eu me afastei do Comitê Central porque não concordava com a orientação política por eles adotada. Durante 10 anos eu conciliei, na esperança de manter a unidade e ganhar alguns para as posições revolucionárias que eu defendo, o que eu considero posição revolucionária. Enquanto que a maioria esmagadora do Comitê Central está com uma posição que eu considero oportunista de direita. De maneira que, depois de 10 anos, já tendo examinado do ponto de vista autocrítico o último congresso do nosso partido, que foi em 67, eu propus que tomasse uma outra orientação. Negaram, eu então me afastei do Comitê Central. Para que hoje sou um homem independente, não tenho ligação com nenhum partido, nem burguês, nem partido que se diga de esquerda, que eu acho que não são de esquerda, mas que se dizem de esquerda, que é o PCB, o PCdoB e o MR8, são os três que apoiaram a candidatura do senhor Tancredo à presidência da República pelo colégio eleitoral. O que é que eu faço? Eu acho que para marchar para uma situação revolucionária no Brasil, é indispensável que exista em nosso país democracia para as massas. Porque a democracia no Brasil sempre foi para uma elite. O povo não conhece democracia. A polícia entra na casa de qualquer popular, sem mandato judiciário, invade as casas, faz o que bem entende. Se me permita, no Paraná está acontecendo um fato engraçado. Eles estão em greve, os policiais aqui, agora só estão entrando nas casas com mandato judicial. Mas, então, antes disso, quer dizer, pelo menos isso já existe. Né? Continua a greve, eles cumprem a lei. Continuar a greve. De maneira que, mas é assim, isso eu vejo lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em toda parte, né? O povo nunca conheceu democracia. A democracia é para uma elite. No campo, no interior, é pior ainda, porque não há nem garantia de vida, né? Porque o camponês, o trabalhador do campo, não tem para quem apelar. O promotor, o delegado de polícia, o juiz, são todos da família do fazendeiro, do maior proprietário, que tem o monopólio da terra naquela região. De maneira que essa é a situação concreta em nosso país. Então é necessário a democracia. Muita gente pensa que, quando houve a Revolução de 1917, do proletariado russo, que a Rússia é um país tremendamente reacionário. Contrário. Naquele momento, a Rússia era o país mais democrático da Europa, porque havia saído da guerra, já tinha abandonado a guerra, os camponeses, os soldados já tinham voltado para o campo, né? E os outros países da Europa ainda estavam em estado de guerra. A Alemanha, a França, a Inglaterra, só cessou esse estado de guerra com o armistício de um ano depois, 1918. O armistício foi em 1918. Mas nem que a Rússia era o país mais democrático, de tal maneira que os bolcheviques, que os delegados, os propagandistas do partido, entravam nos quartéis para falar aos soldados. Imagina quando nós chegamos disso aqui. Porque ainda não estamos muito longe disso, né? De maneira que é isso que precisamos, democracia para o povo. E eu estou lutando por isso. Agora, por exemplo, eu falo muito, fundar um partido. Aí queremos a Nova República, de fato. Aí sim, porque será o povo democrático, a classe operária, no dia que ela conquistar um mínimo de democracia, a primeira coisa que ela acaba com esse salário mínimo, né? De fome. A segunda é essa estrutura sindical, de subordinação do movimento sindical ao Estado, ao Ministério do Trabalho, né? Então, nessa situação, ela já pode chamar os seus aliados fundamentais, porque a classe operária sozinha não faz a Revolução Socialista, ela precisa ter apoio das massas. E os aliados fundamentais são o camponês e a pequena burguesia urbana, e formam, então, o bloco revolucionário, anti-latifundiário, que são os nossos inimigos, né? Acabar com o latifúndio, acabar com o monopólio da terra.
anti-imperialista, que é a pressão externa, a submissão ao imperialismo, e antimonopolista, porque os monopólios estão incrustados na economia brasileira. Então vai ser uma revolução que já golpeia o monopólio, porque nacionaliza o monopólio, que nacionaliza a terra, que tira a terra do latifundiário, né? E que tem uma posição independente frente ao imperialismo. Esse governo ainda não é socialista propriamente, mas já não é capitalista, porque golpeou o capitalismo no que ele tem de essencial, que é o monopólio, né? E abre caminho para o socialismo. Essa é a estratégia, e é para isso que o meu trabalho, utilizando a única arma que eu disponho, que é a voz, que é a garganta, porque eu não tenho um jornal, não tenho um órgão de imprensa. Muitas vezes, algumas TVs já me convidaram. Há pouco tempo, pela primeira vez, eu falei num canal nacional, que foi na Manchete, né? Uma entrevista que eu dei à Manchete. Agradeço ao senhor Bloch, que com todo o seu anticomunismo, todo o seu antissovietismo, me permitiu que eu falasse na TV, né? De maneira que eu estou nessa obra, usando essa arma única que disponho, colocando um tijolo numa coisa do futuro. Eu já estou muito idoso, é possível que eu não alcance esse futuro. Mas o meu tijolinho está sendo colocado nessa obra aqui.